Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo a esta videoaula. Bom, nós chegamos à nossa aula número 10 e fico muito feliz de estar aqui com vocês. Então, espero que vocês aproveitem. Bom, para a gente começar, o que nós vimos até então? Vocês já sabem. Conceito de literatura, gêneros literários, aqueles três, as figuras de linguagem que são inúmeras, as funções da linguagem, lembrando que a língua carrega ideologia e cada texto, em cada contexto, carrega ideologias. E a gente entrou nos períodos literários, né? Que a gente usa e teoriza sobre eles e fala especificamente sobre cada período literário para vocês terem uma noção completa de como que é a produção literária no Brasil através dos anos, né? E dos séculos, a partir do século XV, lá a partir da invasão portuguesa às terras brasileiras. Então a gente viu trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, barroco, arcadismo. E na última aula a gente terminou as três fases do romantismo. E aí agora vem um período literário completamente diferente do anterior. Porque, como a gente já falou, os períodos literários vêm em ondas, né? Então, há uma diferenciação entre cada um dos períodos em oposição um ao outro, certo? E nesse período literário, que é o realismo vem depois do romantismo, vai ser bem isso que ele expressa, né? A realidade. Então, o realismo que a gente estabelece, que começa em 1881, tem um contexto histórico por trás. E qual é esse contexto? A gente tem em 1848 o Manifesto do Partido Comunista, que pretende-se o quê? Né? O que mostra o Manifesto do Partido Comunista? Mostra as ideias que o comunismo traz com Karl Marx e Engels em relação a coletivizar os meios de produção. Porque o que acontece, e a gente vê até hoje, poucas pessoas têm muito dinheiro, poucas pessoas detêm todo o poder. Então, pretende-se dizer que o proletariado, quem trabalha, deve ter o poder sobre os meios de produção. Para quê? Para que a sociedade se torne mais igualitária e não exista mais propriedade privada, que é cada pessoa ter uma coisa e essa coisa ser sua, e aí se vai acumulando bens, posses, dinheiro, e aí, por exemplo, um grande cara rico vai acumulando muito dinheiro e ele vai passando apenas para os seus descendentes, como herança. E é assim que a gente tem uma classe de super ricos no mundo, herdeiros, e que já não trabalham, né? E apenas exploram o trabalho, a mão de obra de outras pessoas. Então, a burguesia que se critica vai justamente contra o ideal comunista, que é o ideal de parar de transformar as pessoas em mercadoria, certo? E aí, nessa época, a gente tem uma série de avanços científicos, inclusive com o darwinismo, que vocês já devem ter ouvido falar, mais na biologia, né? Que o darwinismo vai falar justamente da evolução das espécies, né? Que quem se adapta ao meio permanece. Então, a gente tem o determinismo também, que vai falar sobre causalidade. Então, é possível pensar
que as coisas são determinadas, nós temos determinantes ou nós temos escolhas? Ou de que forma que a cultura influencia a gente? Nós somos determinadas pela cultura? São todas questões que o determinismo vai levantar. E o positivismo com Augusto Comte, que vai falar sobre a ciência e sobre a importância do conhecimento científico acima das metafísicas, né? Dos pensamentos filosóficos no sentido de explicações que vêm de Deus. E aí, num contexto brasileiro, a gente tem urbanização, ou seja, o aumento das cidades, então construções também. E nesse contexto, a gente vai ter uma série de leis em relação também à abolição da escravidão. Lembrando que essa abolição, que ocorreu em 1888, não foi efetivamente abolicionista. Por quê? Porque não houveram ou não foram dadas condições a essas pessoas escravizadas que estavam no Brasil, que foram trazidas forçosamente para cá, para que elas tivessem alguma estrutura para além da escravização. Então, foi muito simples dizer, olha, estão todos livres, mas e qual estrutura que foi dada a essas pessoas? Em geral, nenhuma. E por isso que até hoje a gente tem as consequências de um racismo estrutural, porque desde a base da nossa fundação, desde a base da abolição também, não foi dada oportunidade, acesso e estrutura para que essas pessoas deixassem de ser escravizadas. Não foram dadas terras, já que elas trabalharam tanto nas terras, não foi dada casa, não foi dada educação, e essas pessoas tiveram que ir construindo redutos, né? O que a gente hoje conhece como quilombos, justamente porque não havia estrutura na sociedade para arcar com as consequências da escravização. E aí, isso ocorreu em 88. E em 1889, a gente tem a Proclamação da República. Na história do Brasil, vocês vão ver melhor como que isso ocorre. Então, a gente tem esse contexto todo no Brasil de urbanização, de cientificismo, de aumento do pensamento crítico acima das idealizações que a gente tinha no período anterior. Então, quais vão ser os valores desse período e dessa época no geral, né? Ideias de liberdade e democracia, racionalismo, ou seja, o racional, o conhecimento científico acima dos ideais românticos, o pessimismo, porque imaginem, a sociedade está mudando e não parece estar mudando para melhor, né? E aí o que a gente vai ter? Desigualdades sociais e econômicas em função da escravização, da escravidão, e uma série de pessoas vão ser deixadas de lado nessa evolução, né? Nessa urbanização. Então, determinadas pessoas vão ser excluídas da evolução, certo? Então, vai se criticar justamente as instituições burguesas e religiosas, porque não é uma democracia real, certo? Quem tem acesso à democracia, ao poder, à palavra, são pessoas com dinheiro, em geral, homens brancos, né? Como talvez venha ocorrendo até então. E o que vai acontecer nesses textos literários vai justamente fazer a análise psicológica dos personagens. E as personagens vão ser reais, vão ser muito mais ligadas à realidade, né? Com personagens comuns, ou seja, do dia a dia,
do coloquial, certo? Então, a linguagem ela vai ser detalhada, direta e objetiva. E não vai ficar fazendo os rodeios que se fazia no romantismo, cheio de adjetivos. Uma questão que a bandeira do Brasil traz, e duas palavras-chave que vocês devem conhecer, é a tal de ordem e progresso. Esse ordem e progresso vem lá do positivismo de Comte, que é nascida na França, né, como Comte, e baseia-se na liberdade individual e na responsabilidade moral, certo? Então, como se a ordem fosse algo necessário, e que ordem seria essa, eu pergunto a vocês, para que ocorresse progresso. Então, ordens são normas, são leis, mas quem que determina as leis e as normas? Não é o povo, certo? Então, a quem que a ordem vai favorecer? E que progresso é esse? Quem que vai ter progresso? E as influências principais do período realismo no Brasil vão ser textos europeus. E aí, eu gostaria de dizer para vocês sobre isso que a gente está falando de uma história que ela é eurocentrada, ou seja, centrada na Europa. Por quê? De lá que vinham os conhecimentos, porque nós fomos colonizados por um país que estava na Europa, que está, né? Portugal segue na Europa, que está na Europa. Então, todas as nossas influências, elas vêm desse mesmo contexto, certo? E aí, até hoje, a gente tem desconhecimento entre todos os outros continentes, né? Então, Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que vai tratar de adultério e dessa, óbvio, que é uma adúltera, né? Uma mulher adúltera, uma mulher que comete adultério. E aí, por isso, ela é punida. Por quê? Porque os padrões e as normas seguem sendo as burguesas, né? Seguem sendo do patriarcado, do capitalismo que está em voga. Capitalismo como esse meio de acumular riquezas, né? E não compartilhar riquezas. O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é russo, e que vai tratar, então, dessa questão de cometer um crime e receber uma punição por ele. Então, é determinista, né? E os sonetos de Antero de Quental, também em português. E nas artes plásticas, né? E o que acontece? Porque a gente está falando aqui da literatura, né? Mas as artes, elas são, de forma geral, influenciadas pelo contexto histórico também. E aí, na arte, vai ser retratado justamente os problemas que a industrialização, por exemplo, causa, né, para a classe trabalhadora. Então, os problemas sociais que decorrem disso, que em geral são desigualdade e muitas pessoas enriquecendo, mas muitas outras, a maioria, ficando cada vez mais pobre, né? E pauperizada, precisando trabalhar muito mais para receber o mínimo. Então, a gente tem aqui algumas figuras, tá? Algumas pinturas, não figuras, do Gustave Courbet, que vai fazer justamente essa crítica à industrialização, porque se sai do campo para irem para as fábricas trabalhar e gerar riqueza, né? E uma riqueza que vai gerar também poluição e vai fazer com que os nossos anos decorrentes vão aumentando as questões de geração de resíduo,
de poluição nos mares, na terra e no ar, né, de modo geral. Então, aqui outra imagem do Corbet, que é desses trabalhadores, né, quebrando pedra. Então, é um trabalho braçal, é um trabalho muito pesado, né, e que gera pouca renda. Aqui, então, do Jean-François Millet, também desses trabalhadores campesinos do campo, que tem essa função relevante de trabalhar com o campo, e até hoje, né, nós nos alimentamos do que a terra nos dá, mas de que forma que esses trabalhadores são tratados? De forma muito ruim, né? Aqui do Honoré Daumier, carruagem da terceira classe. Terceira classe, então, é a classe mais baixa, né? As pessoas mais pobres. E é isso, então, que o realismo vai querer mostrar, enfocar. E focar as classes trabalhadoras, as classes de menor renda, de menores condições de sobrevivência. Digo sobrevivência mesmo, não é vivência. Por quê? Porque viver seria num sentido muito mais pleno, muito mais amplo do que realmente se consegue a classe trabalhadora, e vocês devem estar inseridas nessa situação também, de modo de vida, né? Modo de vida pleno, com direito a lazer, direito a casa, direito à alimentação digna e de qualidade, enfim. E aí, nós temos como principal autor deste período literário o conhecidíssimo Machado de Assis. O Machado de Assis era um escritor negro que teve uma publicação muito imensa, muito intensa e de muitos livros publicados. E é importante a gente falar sobre a cor dele, porque ao longo da história a gente foi apagando essas questões, né? Porque Machado de Assis, por exemplo, teve uma vez que teve uma propaganda da Caixa Econômica Federal sobre poupança e tal, e fizeram um Machado de Assis branco. Por quê? Porque o homem branco é muito mais aceitável, né? Muito mais palatável para a população brasileira ver. E diferente disso, Machado de Assis era um homem negro escrevendo sobre a realidade do Brasil, e de forma muito crítica e irônica também, né? A ironia é aquela figura de linguagem que a gente já viu em aulas anteriores. Então, é importante demarcar isso também sobre Machado de Assis. Machado de Assis era um homem negro escrevendo numa época completamente conturbada em relação a isso. E as principais obras dele foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, essa entre tantas outras. E o Raul Pompeia, que tem sua obra principal, o Ateneu. Então, conforme o Eça de Queiroz, que também era um escritor realista, só que lá em Portugal, ele fala assim: o realismo é uma reação contra o romantismo. Por quê? O romantismo era a apoteose do sentimento. Apoteose, né, é a elevação do sentimento. E o realismo é a anatomia do caráter. Ou seja, vai se descrever as profundezas do ser humano, mas criticando. Então, é a crítica do homem, ou do humano, né? É a arte que nos pinta aos nossos próprios olhos, para condenar o que houve de mal na nossa sociedade. Então, vai se fazer toda uma crítica da sociedade justamente para mostrar o que é ruim nela, o que se deve mudar nela. Diferente de ficar falando de como os olhos da mulher amada são bonitos, sabe? Então, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que vai acontecer? Vai ter um defunto autor ou um autor defunto, que eu vou ler o capítulo 1 para vocês, que vai poder fazer todas as críticas possíveis à realidade e à sociedade carioca, né?
Por quê? A importância de ter um defunto autor ou um autor defunto vai ser justamente o fato de que ninguém pode impedir esse homem de reclamar da sociedade, de colocar o que tem de pior na sociedade. Então, no capítulo 1, ele fala: óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem a compa, foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Então, o que significa dizer que ele não é um autor defunto? Significa que ele não era autor antes de morrer, e por isso que ele é um defunto autor. Morreu e depois escreveu. Por isso ninguém pode criticar ele, né? E no capítulo final desse texto, que se chama Das Negativas, vai falar justamente sobre o que ele não conquistou e o que tanta gente não conquista também. E ele fala: este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto, ou seja, era um burguês. Mas não padeci da morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra. É, conseguintemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transferi a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. O que tem de relevante, de importante nesse último capítulo? Vai justamente falar das faltas dele, demonstrando quem ele era, que esse personagem e narrador, Brás Cubas, né, era um grande burguês e explorou diversas pessoas. E principalmente, quando ele fala não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, quem é a nossa miséria? Ou melhor, quem fala nossa miséria em relação ao eu? Porque ele primeiro está falando sobre si, né? Não padeci, não alcancei. E aí ele fala de uma nossa miséria. Então, do que ele está falando? Ele está falando da miséria humana, que a miséria é generalizada, não é só dele a miséria. E a miséria no sentido de pouco caráter, de pouca noção de cuidado com o ser humano e com a coletividade, por exemplo. Então, não ter tido filhos é uma vantagem porque ele não transmite esse legado de falta de caráter, de desigualdade para outros seres humanos. E aí, será que isso é uma coisa boa, necessariamente? Tem um filme, se vocês tiverem interesse, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 2001. E tem um trecho irônico no livro que ele fala: Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Então, que amor é esse? Contos de réis é a moeda que se usava na época, né? Então, o que são 15 meses e 11 contos de réis? Que amor é esse que se conta a partir do dinheiro? Ironicamente, a gente está falando de um amor que não era verdadeiro, né? Eu vou deixar esse trecho aqui para vocês de Dom Casmurro, que é bonito de se ler.
e vai falar justamente sobre a Capitu. Vocês devem saber, Capitu traiu Bentinho ou não traiu? Esse é o mote do texto, porque Bentinho está escrevendo esse texto, né, narrando esse livro, e ele tem a dúvida sobre a esposa que já está morta, se ela traiu ou não traiu ele. E ele vai fazer uma descrição sobre todos os motivos e todos os argumentos para dizer que ela traiu, enfim. E a dúvida da literatura vai ser justamente essa. Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? Mas o que é relevante falar é quem vai saber se houve traição ou não, tendo em vista que foi esse homem narrador em primeira pessoa, ou seja, falando eu, sobre os motivos e argumentos que ele tem para dizer que ela traiu. Quer dizer, a gente tem uma visão determinada, né? Uma visão limitada sobre os acontecimentos. Então, faz também essa crítica sobre o limite que a nossa visão tem. Eu só tenho a visão que os meus olhos percebem, os meus ouvidos percebem, a minha leitura tem. Todo o resto, a infinidade de mundo que tem afora o que eu vejo, eu desconheço, né? E depois do realismo, a gente tem o naturalismo, que eu vou deixar para a próxima aula.